Vamos para o nosso devocional. Gostaria de chamar a sua atenção hoje para o Evangelho de João. Pega a sua Bíblia lá, ou liga a sua Bíblia, para a gente dar uma olhada no Evangelho de João hoje. Abre no capítulo 16. O Evangelho de João, capítulo 16. E eu lendo esse trecho esses dias, me chamou a atenção uma coisa muito interessante que Jesus falou para os seus discípulos. Está abrindo aí? Em João capítulo 16? Muito bem. O que está acontecendo aqui em João capítulo 16 é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, nesses dias. Você está lembrando, né, que nesse próximo domingo é a Páscoa do Senhor. É um período onde nós vamos relembrar o sacrifício do Senhor e a sua ressurreição. Durante toda essa semana, algumas festividades estão sendo feitas, todas online, né? Porque não se pode reunir pessoas. Inclusive nós, da igreja, a gente tinha planejado várias coisas para a Páscoa, inclusive com as crianças e tudo, mas Deus não permitiu que a gente fizesse. Mas o que está acontecendo aqui em João capítulo 16 era exatamente o dia que estava antecedendo a entrega do Senhor, a morte do Senhor na cruz e, consequentemente, a sua ressurreição no terceiro dia. Nós vemos aqui em João capítulo 16 um discurso do Senhor Jesus Cristo, muito interessante. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é assim: se você pegar a sua Bíblia e começar a folhear, olhando algumas páginas para trás, você vai ver que no capítulo 13 do Evangelho de João, aqui no capítulo 13, ele entra no cenáculo com os seus apóstolos para participar da Páscoa, para comer a Páscoa com eles. E é aqui que ele estabelece a ceia do Senhor, que nós comemoramos no último domingo. Foi uma bênção, não foi? Foi muito legal, muito gostoso. Mas isso no capítulo 13. E a partir do capítulo 13, todo o discurso do capítulo 14, ele está conversando com os apóstolos lá durante a ceia, lá durante o tempo que ele estava no cenáculo. Os capítulos 15, 16, e se você olhar também o capítulo 17, ele sai do cenáculo e começa a se dirigir para um lugar que, se você olhar no capítulo 18, no comecinho, ele diz assim: tendo Jesus, versículo 1, dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Você está lembrando de que jardim é esse? Exatamente, o jardim do Getsêmani no Monte das Oliveiras. Durante esse percurso, enquanto eles saíram do cenáculo, onde eles fizeram a ceia, e chegaram no jardim, foi que Jesus conversou com eles, ensinando-os, e todo o ensinamento dos capítulos 15, 16 e a oração do capítulo 17, ele fez durante esse percurso. Ele sabia o que ia acontecer com ele quando ele chegasse no jardim. Você lembra da história? Judas veio então com os soldados e prenderam Jesus. Ele foi julgado durante aquela madrugada e no dia seguinte, cedo, foi levado para ser crucificado. Ele sabia exatamente que ia passar todas essas coisas e alertou os seus discípulos para isso. E enquanto falando com eles, olha o final do capítulo 16, que coisa interessante que Jesus falou e que se aplica para a gente também. No versículo 18, versículo 29, capítulo 16, versículo 29. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empenhas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém que te pergunte. Por isso cremos de fato que vieste de Deus. Os discípulos tinham chegado a uma conclusão. Nesse momento, parece que todo o ensinamento de Jesus fez sentido para eles. E a ficha deles caiu. Se não tinha caído antes, nesse momento a ficha deles caiu
direitinho. E olha qual é a resposta de Jesus. No versículo 31, respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, e olha só que interessante, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante, me chamou muita atenção essa pergunta que o Senhor Jesus fez para os discípulos, para os seus apóstolos, porque é uma sequência de 3 anos e meio que eles estavam junto com o Senhor Jesus Cristo. E agora eles declaram a sua fé em Jesus, e a pergunta de Jesus é: tá bom, agora vocês creem? Agora que vocês estão crendo? O que você acha que Jesus quis dizer com essa pergunta? Agora vocês estão crendo? Bom, pode ser três opções. Primeira opção: agora é tarde demais. Sai fora, já não estou mais querendo conversar com vocês. Bom, vocês sabem que não foi essa, você conhece a história, não foi isso que aconteceu. A segunda alternativa é: agora vocês creram, né? Antes tarde do que nunca. Talvez, Jesus pode ter tido uma atitude dessa. Mas o que eu mais acredito, a atitude de Jesus com isso é: agora vocês creem, então vamos ver se essa fé de vocês realmente é verdadeira. Porque agora a sua fé vai ser provada. E aí ele fala para eles exatamente isso. No versículo 32 ele fala: eis que vem a hora e já é chegada, que sereis dispersos, cada um para sua casa. Você lembra que quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, foi exatamente isso que aconteceu. Judas veio com os soldados, deu um beijo em Jesus, começou aquela confusão, no qual Pedro até corta a orelha do servo do sumo sacerdote, você lembra da história? E quando os soldados realmente prendem Jesus, os discípulos, cada um para o seu lugar. Cada um para fazer a obra que Deus tinha preparado eles para fazer. E depois, como você sabe, eles foram dispersos para todo lugar. Mas naquele momento, naquela situação, o que estava acontecendo na mente dos apóstolos? Talvez eles olhando vendo aquela situação de Jesus agora sendo preso, parece que tudo foi por água abaixo. Agora que eu entendi, agora que eu criei, parece que tudo vai dar errado. Parece que nada vai acontecer de bom. O próprio Messias foi preso e vai ser morto pelos judeus agora que a gente creu. Bem, talvez algumas pessoas estão pensando por isso agora. Agora que eu estou me voltando para o Senhor, olha as tristezas que acontecem na minha vida. Olha a desgraça que aconteceu, olha essa coisa ruim que está vindo, essa insegurança no mundo inteiro, ou mesmo problemas de saúde em casa, problemas de morte em casa. Tudo isso parece que traz para a gente um pouco de desespero, mas o próprio Senhor Jesus conforta os seus discípulos e isso serve para a gente também, através das próprias palavras. Apesar deles serem dispersos, apesar deles irem para casa, cada um de nós na sua casa, não podendo estar juntos como eles ficaram naqueles últimos 3 anos e meio, eles iam ser confortados pelo Senhor da mesma forma. Olha só, no versículo 32, o Senhor Jesus faz uma declaração muito importante. No final do versículo ele fala assim: vocês me deixarão sós, né? E me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Quando ele está falando do Pai, claro, você sabe muito bem, ele está falando que o Pai estava com ele, e isso vai ser transportado para a gente também, porque nós nunca vamos estar sozinhos como o Senhor nunca esteve. Nós temos a companhia do Pai, temos a companhia do Filho, temos a companhia do Espírito Santo morando
dentro da gente. Se o Senhor Jesus Cristo fez essa declaração, que o Pai não ia abandoná-lo, quanto mais ele não estava passando isso para nós também. Inclusive, ele termina de falar isso e no capítulo 17 ele levanta os olhos ao céu e começa a orar. E orar especificamente por aqueles que estavam ali. Agora imagina, eles no meio do caminho, de noite, ele leva os olhos ao céu, aquele céu completamente estrelado, lindo, e começa a falar com o Pai, pedindo pelos apóstolos, os apóstolos ouvindo a oração que estava sendo feita por eles. É uma coisa maravilhosa. Não só isso, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus estava orando, ele orou também pela gente. E olha o que ele ora. No versículo 20 do capítulo 17, vira ali para mim, comigo. Ele fala o seguinte: não rogo somente por estes, apontando para os apóstolos, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sabe de quem ele estava falando, né? De mim e de você. Nós que viemos a crer nele por intermédio da palavra. E olha o que ele pede, o versículo 21. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A mesma relação de companheirismo que o Deus o Pai estava fazendo com o Senhor Jesus Cristo é a mesma relação que nós temos com Ele e com o Pai. Essa mesma união que Ele disse, eu não vou estar só, é transferida para nós aqui. Então, irmãos, mesmo em casa, mesmo dispersos, nós nunca vamos estar sós. Amém? Diga um amém aí para mim. Eu não estou te ouvindo, mas eu acredito. Bom? Nós temos uma união que o Senhor Jesus Cristo pede para nós. Uma união que nós devemos preservar na nossa vida, que vai fazer com que a gente se conforte um ao outro, principalmente nesses momentos de tribulação, nesses momentos de ansiedade. Volta lá para o capítulo 16, no versículo 33, ele ainda fala mais uma coisa. Ele fala, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz. O que a gente quer quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado? Não é ter paz? Não é que aquela solução do problema venha? Não é que aquelas tristezas ou tribulações sejam resolvidas? O que ele está falando aqui é que nós vamos ter paz. Ele está falando dessas coisas para a gente poder ter paz. E onde há paz, não há ansiedade. Onde há paz, não há medo. Onde há paz, não há preocupação, não há desesperança. A paz enche os nossos corações de uma maneira que nós não podemos entender quando a gente coloca a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Ele fala, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Em quem nós vamos ter paz? No Senhor. E mais uma coisa ele fala no versículo 33 ainda. No mundo passais por aflições. Não temos passado por aflições? As coisas não acontecem nas nossas vidas, muitas vezes trazendo esse tipo de medo, de preocupação para a gente. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que ele está falando aqui é aquele ânimo da vitória. A vitória que Cristo tem, mesmo que ele ainda ia morrer por nós no dia seguinte. Ele ainda iria completar o plano redentor dele, mas ele já estava comemorando a vitória. Ele já queria que os seus discípulos, seus apóstolos, tivessem o ânimo dessa vitória que ele ia trazer para a gente. Irmãos, eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Eu não sei quanto tempo ainda a gente vai ter que ter todas essas precauções, todas essas coisas que estão fazendo com que a nossa vida fique um pouquinho mais tensa. Mas o que ele está falando para a gente é para a gente ter bom ânimo, para a gente se animar, porque a vitória vai vir. Ele vai trazer essa vitória para a gente de uma forma ou de outra. Você tem esse ânimo da vitória? Porque quem
ganha a batalha nunca fica triste. Quem ganha a batalha sempre está alegre. Ou você já viu alguém falar, ixi, ganhei. Olha só que coisa horrível, eu ganhei. Não, quem perde fala assim. E ele fala justamente o contrário. Nós ganhamos porque nós cremos no Senhor. Se você olhar comigo em 1 João capítulo 5, eu já marquei aqui, preste atenção. 1 João capítulo 5, versículo 4, ele fala assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, se você realmente acredita no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já entregou a sua vida para Ele, você é mais que vencedor por meio daquele que o salvou. Então, não se preocupe com isso, tá bom? Nós vamos passar por aflições. Nós vamos estar cada um disperso para a sua casa nesses momentos em que nós estamos passando isso. Mas se nós encontramos Cristo, nós encontramos todas essas coisas. Nós encontramos união, nós encontramos paz, nós encontramos ânimo de vitória, a alegria da vitória. Quem não tem Cristo não pode ter essas coisas. Se você está me ouvindo hoje e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, talvez você está relutando por causa da sua religião, por causa das suas crenças, do que as pessoas vão dizer de você. Esquece isso tudo. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando da paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós estamos falando da reconciliação do pecador com o Senhor através de Jesus. Só aquele que tem Jesus como seu Salvador pode de verdade viver essa paz, esse ânimo, essa união. Então venha para o lado de Cristo. Venha para o lado de Jesus também. E o que nós queremos mais diante dessas incertezas que o mundo apresenta para a gente? Senão a gente poder se colocar nas mãos do Senhor, porque Ele está cuidando da gente. Entendeu? Então, vamos lançar esse medo fora e vamos pedir para que Ele entre no coração da gente e realmente dê essa paz, esse ânimo, essa alegria que a gente precisa de continuar servindo Ele. Tá bom? Vamos orar e vamos pedir para o Senhor nos agraciar com essa união que a gente está tendo uns com os outros e com Ele. Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos ensina, mesmo diante dessa situação difícil, mesmo diante dos problemas que têm acontecido, o Senhor ilumina as nossas mentes para sempre voltarmos para o Senhor. O Senhor nos dá a Tua palavra de uma forma muito clara, muito evidente. Então nos ajuda a ter a paz, nos ajuda a ter o ânimo, nos ajuda a nos unir em Ti, para que a gente possa de verdade passar por essa situação difícil de uma maneira que Te agrade e de uma maneira que a gente tenha muito fruto saindo dessa situação. Obrigado por a gente poder estar ouvindo a Tua palavra e entendendo aquilo que o Senhor quer para a gente. Em nome de Jesus. Amém.